João, capítulo 7, de 10 a 18. Mas, tendo seus irmãos subido à festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Os judeus procuravam-no na festa e perguntavam: onde ele está? Haviam muitas opiniões sobre ele entre o povo. Alguns diziam: ele é um homem bom. Mas outros diziam: não, pelo contrário, ele engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. A festa já estava na metade, quando Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus se admiravam, dizendo: como este homem tem tanta instrução sem ter estudado? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Palavra do Senhor para os nossos corações. Queridos irmãos, a festa dos tabernáculos, a festa, uma das mais populares e festivas das três grandes festas, a da Páscoa, a festa das Semanas e a festa dos tabernáculos. Quem morava em casas com algum tipo de laje, entre aspas, montava ali a sua barraca. Quem tinha quintal, montava ali a sua barraca. E peregrinos de todas as partes montavam ali as suas tendas, feitas de ramos e de todos os tipos de folhas, para relembrar que durante 40 anos eles estiveram, durante o Egito, peregrinando e vivendo em tendas. Era também uma festa para agradecer as bênçãos da colheita. Até a essa altura, a colheita da cevada, já do trigo, das oliveiras, das parreiras haviam sido feitas. Era um momento para agradecer. Jesus, depois de pregar, ele passa 6 meses, depois de pregar na sinagoga de Cafarnaum, ele passa 6 meses na Galileia, e nós temos nos evangelhos sinóticos, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, o registro desse tempo que Jesus dedicou na Galileia, pregando nas cidades, pregando de cidade em cidade. Agora, ele deixa a Galileia de uma vez por todas e ele desce para Jerusalém e nunca mais ele voltará para a Galileia. E depois da festa dos tabernáculos, aqui nos meados de outubro, 6 meses depois virá a Páscoa, quando ele será crucificado. Seus irmãos lhe disseram: quem quer ser conhecido, não age em segredo. Então sai do interior, vai para a capital Jerusalém, para uma festa, para onde concorrerão multidões, e ali manifesta o teu poder, para que teus discípulos contemplem os sinais que tu operas. E a Bíblia diz que nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. E a palavra do Senhor foi: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. Com esta palavra, Jesus está dizendo: o tempo oportuno, a hora de ir, o momento adequado não chegou. Assim, Jesus sempre demonstrava que tudo quanto fazia
fazia sempre sob a orientação do Pai. E fica para nós uma advertência e um exemplo para que nenhum de nós dê nem sequer um único passo, se não tivermos de Deus a aprovação, se não tivermos de Deus a orientação, se não tivermos de Deus a indicação clara da sua autorização e da sua vontade. E Jesus usa esta palavra tempo, kairos, que não é a hora do relógio cronológica, mas é o momento certo, o momento indicado por Deus. E Jesus não sobe no momento em que todos subiam, aquela grande aglomeração. Ele passara 6 meses na Galileia e não queria andar pela Judéia porque queriam matá-lo. E se ele sobe com as multidões, ele estaria dando aos seus inimigos a grande oportunidade de prendê-lo e de matá-lo, e ele espera a orientação divina para poder dar os passos rumo a Jerusalém. Mas diz o texto que, tendo seus irmãos subido à festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. E só no meio da festa é que Jesus vai ao templo para ensinar. E a Bíblia diz que os judeus, e quando João usa esta expressão, os judeus, ele estava se referindo à liderança religiosa, ao sinédrio, à liderança religiosa judaica, que o odiava e estava convicto de que ele infringia o sábado e, portanto, ele era um infrator da lei de Deus, e ele, ao chamar a Deus de Pai como fazia, ele estava se fazendo igual a Deus, e isso era blasfêmia. Convictos queriam matá-lo. E eles perguntam: onde ele está? Na Galileia, sob a jurisdição de Herodes, eles não poderiam colocar suas mãos nele, mas em Jerusalém, sim, eles poderiam prendê-lo, eles poderiam matá-lo. E eles perguntam: onde ele está? Queriam pegá-lo de qualquer maneira. Havia muitas opiniões ou murmurações. Essa era a posição da liderança constituída, a nata da sociedade judaica. Rejeição, ódio completo para com Cristo. Mas observe que havia muitas opiniões ou murmurações sobre ele entre o povo. O povo estava dividido. As profecias sobre Jesus diziam que ele seria um sinal de contradição. Isso ficou muito claro para Maria e para José, que ele havia sido posto para a queda de muitos e para a exaltação de outros, e que ele seria um sinal de contradição. E aqui as multidões estão murmurando e estão com diversas e contrárias opiniões a respeito dele. Uns diziam: ele é bom, ele faz o bem. Outros diziam: não, pelo contrário, ele é um charlatão, ele é um impostor, ele engana o povo com os seus milagres. Hoje pela manhã vimos que Moisés fez uma grave e seríssima advertência para que o povo de Deus de todos os tempos e épocas não caíssem na falácia do milagre, porque o milagre, mesmo que um grande prodígio, necessariamente ele não significa ou é sinônimo de que o poder de Deus se manifestou. E eles diziam: ele é um charlatão. Chegaram a dizer: o poder que atua nele, não podemos negar que ele opera sinais e prodígios, mas ele o faz pelo poder de Beelzebu. Atribuíram a Satanás o santo poder do Espírito, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuíram a Satanás
o que era produto da obra do Espírito Santo. Portanto, observem quando o coração humano está entregue a si mesmo, sem a manifestação de Deus, as opiniões a respeito de Cristo são diversas e são contraditórias. Uma parte dizia, ele é um homem bom, outra parte dizia, pelo contrário, ele não é bom, ele é mau, ele engana o povo. No entanto, disse João, ninguém falava dele abertamente, com medo das autoridades, dos judeus, porque estavam sob ameaça. Sabiam que queriam matá-lo e sabiam que, sendo ele o tema das controvérsias, eles poderiam ficar mal com as autoridades constituídas. O texto diz que a festa já estava na metade, quando Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Lá era costume aos rabinos renomados, aos rabinos conceituados, aos rabinos considerados os teólogos de mão cheia, eles tinham os seus discípulos que aprendiam a teologia rabínica sentando-se aos seus pés. Paulo nos diz no texto de Atos, quando ele relata o que lhe acontecera, que ele fora criado aos pés de Gamaliel, um grande rabino judeu, que lhe ensinara a teologia rabínica. Então Jesus sobe para o templo e, assentado, ele começa a ensinar, rivalizando com os demais rabinos importantes, conhecidos e famosos. E provavelmente as multidões se aglomeraram para ouvi-lo, e aquelas autoridades que queriam matá-lo também foram ouvi-lo. E o texto é claro, os judeus, as lideranças, ficaram admirados e disseram, como este homem tem tanta instrução, gramata. Esta palavra, gramata, da onde vem a nossa palavra gramática, em João 5,47, perguntou Jesus, mas se não credes no que está escrito, na gramata, nos escritos de Moisés, verso 46, se cresces em Moisés, crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes no que está escrito, como crereis nas minhas palavras? E eles dizem, como este homem tem tanta instrução? Gramata, não é que ele era alfabetizado, é que ele tinha um conhecimento profundo, bíblico, teológico, da lei. Ele era um profundo e erudito conhecedor da palavra. E ele ensinava como quem tem autoridade. Mas ele nunca frequentara os seminários, as escolas rabínicas famosas, lideradas por rabinos extremamente conceituados, teólogos de mão cheia. Estes rabinos ensinavam, sempre citando rabinos mais conceituados e prestigiados que já haviam morrido. Eles ensinavam citando as grandes autoridades do pensamento judaico. Assim como você escreve uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, e você recorre à literatura. Quando você produz um trabalho acadêmico deste nível, a primeira coisa é consultar a bibliografia. Se você consultou as principais obras dos principais autores, dos eruditos sobre aquele assunto. E se o seu texto é rico, e se você cita os grandes autores, os grandes eruditos, e se você dá a fonte, quem disse, em que página, em que parágrafo. Então era comum e ainda é, fundamentar o que você ensina sobre o pensamento de eruditos mais conceituados e considerados, não é, os experts naquele assunto. E eles então estão admirados. Como este homem tem
tanta instrução teológica, conhecimento teológico da lei, sem ter estudado. Ele nunca se matriculou em nenhuma faculdade, em nenhuma escola rabínica. Ele também não aprendeu aos pés de nenhum rabino conceituado e famoso. Como este homem tem tanta instrução? E perguntavam, de onde lhe vem tudo isso? E o Senhor lhe responde, Jesus lhes respondeu, o meu ensino, a minha doutrina, o conhecimento que eu prego, que eu ensino, que eu anuncio, não vem de mim. Nós, cristãos, cremos que Jesus, para nós, ele exerceu o tríplice ministério profético, o sacerdotal e o Messias, o Rei. Ele é o profeta que Moisés anunciou. E todo profeta, mas ele é mais do que profeta. Ele, enquanto todos os profetas diziam, veio a minha palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus encarnada, cheio de graça e de verdade. Mas ele declara, o meu ensino não vem de mim, eu não sou a fonte. O meu coração não é a fonte de onde brota o meu ensino. O meu ensino não deriva de mim mesmo. A procedência do meu ensino não sou eu, mas daquele que me enviou, de Deus o Pai. Eu ouvi de Deus o Pai. O que eu ouvi de Deus o Pai, eu vos ensino. E João, ele diz, o Senhor Jesus, segundo o registro de João, em sua oração, sumo sacerdotal, ele diz, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra, porque lhes transmiti as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. Portanto, Jesus declarou, eu lhes transmiti as palavras que tu me deste. Jesus, com fidelidade, absoluta fidelidade, transmitiu as palavras que o Pai lhe dera. O seu ensino, a sua doutrina, o evangelho por ele anunciado, era o evangelho de Deus, o Pai. Então, queridos irmãos, e eu quero me deter um pouco mais nesta verdade, Jesus declarou, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino, se essa doutrina é dele, do Pai, ou se eu falo por mim mesmo. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é da máxima importância. Por quê? Porque como saber se o que Jesus pregou, ensinou, era realmente procedente do Pai ou se era procedente dele mesmo? Ele declara, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá. Ele não diz como, mas ele afirma, saberá, terá certeza de que o que eu estou pregando e ensinando vem do céu, vem do Pai, não vem de mim mesmo. Para quem saberá que o ensino de Jesus é celeste, é divino, procede do Pai? Aquele que quiser fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, imagine uma pessoa que o tempo todo lhe pergunta, o que é que você quer? E você sempre está dizendo para ela o que você quer, mas ela nunca faz o que você quer, nunca. E quando então ela lhe pergunta, o que é que você quer que eu faça? E você diz, eu não falo mais, porque você só quer
matar a sua curiosidade. Você só quer apenas saber o que eu quero. Qual é a minha vontade? Você nunca obedece, você não quer fazer a minha vontade. Então, para que eu perderei tempo com você, se você não está disposto, decidido, determinado? Se eu sei que você não quer fazer a minha vontade, eu não perderei tempo com você. Queridos irmãos, Deus conhece o coração humano. Deus conhece se há submissão no nosso coração, uma disposição de crucificar o nosso eu, de orar dizendo: Pai, seja feita a tua vontade, na terra como ela é realizada no céu. Deus sabe se você verdadeiramente, quando o que você quer diverge da vontade de Deus, e se você diz: contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Deus conhece se o seu coração é submisso, ou se o seu coração é insubmisso, se o seu coração é especulador. Você é alguém que lê a Bíblia, estuda a palavra, quer apenas saber qual é a vontade de Deus, mas o seu coração não tem disposição, vontade, ele não quer obedecer. Por isso Deus não perde tempo com quem ele sabe que não quer lhe obedecer. É por isso que Deus não se revela a muita gente. Jesus exultou no Espírito Santo e ele agradeceu dizendo: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço, porque o Senhor escondeu, o Senhor ocultou essas coisas, estas verdades maravilhosas dos sábios e dos entendidos, dos arrogantes intelectuais que acreditam ter autoridade para julgar a palavra de Deus. Mas o Senhor, disse Jesus, as revelou aos pequeninos, aos humildes, aqueles que realmente querem conhecer a vontade de Deus para fazer a vontade de Deus. Então, meus queridos irmãos, Deus não perde tempo com insubmissos, rebeldes, indispostos a obedecer. Diante da multidão dos seus discípulos que lotavam uma casa, sabedor de que sua família estava do lado de fora, querendo falar com ele, e lhe disseram: sua mãe e irmãos, a tua família. Ele então aponta, como eu estou fazendo aqui, a mão, os braços, estende os braços e aponta para os discípulos dizendo: aqui estão os meus irmãos, as minhas mães, os meus pais. Aquele que quiser fazer a vontade daquele que me enviou, essa é minha mãe, é minha irmã. Se tu tens idade para ser mãe de um homem de 31 e 2 anos, você é mãe de Jesus. Se tu tens idade para ser irmã, então irmã. O fato é que Jesus declarou: minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, a minha família é constituída não daqueles que conhecem com erudição a palavra de Deus, mas aqueles que obedecem a palavra de Deus. Quando uma mulher o viu, ela lamentou sobre ele, e outra mulher, ela exaltou: bem-aventurado os peitos onde você mamou. O menino Jesus mamou no peito de Maria. Mas essa era uma bem-aventurança e um privilégio que só Maria teve. E talvez fôssemos levados a pensar que os privilegiados é que são bem-aventurados. Jesus disse: não, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus. E nós encontramos nas Escrituras Sagradas Deus falando por intermédio de Moisés: aqui estão os preceitos, os estatutos, os mandamentos de Deus, para que obedeçais. Deus não nos dá mandamentos
para nos instruir. Ele nos dá mandamentos para que nós os amemos e nós os obedeçamos. A grande comissão é ensinar a guardar. A grande comissão não é ensinar todas as coisas que eu vos tenho dito para que as pessoas saibam, conheçam. Elas devem ser ensinadas a guardar. Nós ensinamos a obedecer. Quem ensina para obedecer, primeiro dá exemplo de obediência. Depois ensina o que deve ser obedecido. Para que alguém obedeça, precisa saber exatamente o que obedecer. E quem ensina para a obediência, ensina com exemplo, ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas. O propósito da educação cristã não é informar, não é repassar conteúdos, não é transmitir conhecimentos, mas levar a amar, porque se trata da vontade de Deus, e a obedecer. Quem está indisposto a obedecer, Deus não perderá tempo. Jesus está dizendo, se é uma condição, alguém quiser, tomou a decisão, está determinado, comprometido a fazer a vontade de Deus, saberá, haverá uma revelação, haverá uma manifestação do Espírito. É o Espírito de Deus, Ele vos ensinará, Ele vos conduzirá, Deus se revelará, Deus visitará, Deus o fará saber, Deus lhe dará certeza, o Pai lhe dará certeza de que a doutrina de Cristo, de que o ensino de Jesus é o ensino. Por que o ensino? Porque Maomé afirma ensinar o que Deus lhe mandou dizer. Mas o que ele diz e o que Jesus diz não se harmonizam. E quantos outros já se levantaram em nome de Deus? Quantas dezenas e centenas de ideologias religiosas existem por aí? Quantas? Ellen White afirma ter recebido revelações, e quantos outros profetas? E quanta gente está dizendo que fala em nome de Deus? Como saber se o que Jesus está dizendo é a verdade? Ele realmente é o Filho de Deus? A doutrina dele, o ensino dele procede do Pai? E ele também, o Pai o enviou com o recado, ele é o embaixador de Deus, ele é o apóstolo de Deus, ele veio para nos trazer a verdade dos altos céus. Ninguém jamais viu o Pai, mas o Filho que está no seio do Pai o deu a conhecer. A palavra lá é exegese. Jesus faz a exegese de Deus, ele explica Deus, ele revela Deus, ele descortina Deus para nós. Portanto, tudo quanto Jesus nos diz sobre o Pai, a sua vontade, seus propósitos e planos, é verdadeiro. Não é o que os demais líderes religiosos dizem, é o que Jesus diz. Mas como saber? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá. Jesus garante, saberá, porque Deus, pelo Espírito, revelará ao coração desta pessoa e lhe dará certeza, e lhe dará paz. Certa vez, eu creio que já disse isso aqui, eu estava na cadeira de uma dentista e ela, com toda a educação, me perguntou: Jorge, você não tem medo de estar perdendo tempo com tudo isso aí que você prega, o que está na Bíblia? Eu disse para ela: é verdade, se eu estiver errado, eu estou perdendo tempo, mas se você estiver errado, você vai perder a eternidade. Então, perda por perda, você corre risco maior do que eu. Irmãos, como é que nós temos certeza? Eu não era convertido, eu achava ridículo Adão e Eva,
Gênesis. Eu li um livro chamado O Caos das Seitas, um livro volumoso, onde ele falava sobre todas as seitas, e eu disse, eu vou estudar isso aqui e eu vou descobrir qual é a verdade. E não descobri foi nada. Irmãos, aquilo que eu até debochava, uma vez que Deus se revelou a mim, uma vez que Deus, o Espírito de Deus, deu testemunho ao meu coração, uma vez que não foi carne, não foi sangue, não foram seres humanos, foi Deus o Pai quem me revelou que Jesus é o seu Filho, Ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Tudo isso que para mim era conto da carochinha, se tornou verdade absoluta. Essa certeza inabalável que temos de que Gênesis não é alegoria, não é mito, é verdade. Foi exatamente assim. Deus criou os céus e a terra. Deus criou o primeiro casal. Naquele jardim estava Satanás incorporado naquela serpente. Houve a queda. O mundo só pode ser explicado a partir da queda. Caso contrário, fica incompreensível explicar o mundo como é, os homens como são, toda a miséria e desgraça e crueldade e barbaridade já perpetrada pela humanidade. Não dá. É à luz da queda que você explica quem o homem é, quem o mundo é, o que a sociedade se tornou, o que as nações são. Mas como ter certeza? É uma certeza da fé. É uma certeza que é produto da fé que é dom de Deus. Por isso Jesus diz, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá. Com a mais absoluta certeza, saberá, não duvidará. Podem questionar a nossa fé, podem contrariar a nossa fé, podem escrever contra a nossa fé, intelectuais renomados, cientistas renomados, podem debochar, fazer pouco caso, mas as nossas convicções são inabaláveis, porque são convicções de Deus na nossa vida. Jesus está dizendo, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá. Se esse ensino que eu estou ministrando é dele, do Pai, ou se falo por mim mesmo. E como é maravilhoso. Portanto, se você não tomou a decisão de obedecer, se você tem um coração insubmisso, um coração que não decidiu, farei a vontade de Deus, Deus não perderá tempo com você. Portanto, submeta seu coração a Deus, para que Ele possa se revelar a você. E Jesus diz, quem fala por si mesmo, de si mesmo, quem fala as suas próprias ideias, numa prisão, Hitler escreveu Mein Kampf, meu sonho. E uma vez solto, ele trabalhou para concretizar a volta do Terceiro Reich, e ele escreveu, e tudo o que aconteceu naquela Alemanha e na Europa, na Segunda Grande Guerra, foi datilografado dentro de uma cela, dentro de uma prisão. Aquele homem falava por si mesmo, eram as ideias dele. Tinha inspiração maligna? Eu não tenho a menor dúvida. Mas Jesus está dizendo, quem fala por si mesmo busca a sua própria glória. O que os intelectuais querem quando elaboram suas filosofias é glória, destaque, louvores, não é? Serem considerados gênios. Buscam a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, Jesus. Jesus buscava a glória do Pai.
Então, ele não ensinava por si mesmo, ele era fiel às palavras que o Pai lhe dera e ele as transmitira com fidelidade. Se eu, Jorge Max, busco a glória de Deus, eu prego a palavra de Deus. Mas se eu busco a minha própria glória, se eu quero louvores, aplausos, eu começo a inventar moda. Eu começo a introduzir conceitos que não estão aqui. Eu quero me destacar dizendo, é uma revelação nova, é inédita até então. Ninguém. Eu disse pela manhã que tem um homem que se considera apóstolo nessa cidade e tem milhares de seguidores, que declarou que ele recebeu a revelação. Assim como tem a trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito, tem a trindade maligna, Satanás, o diabo e Lúcifer. E ele diz que são 3 pessoas distintas. De onde ele tirou isso? Não foi da Bíblia. Mas ele diz que recebeu essa revelação. Ele fala por si mesmo. Ele busca glória. Ele busca ser considerado alguém para quem Deus falou de modo especial e particular. Portanto, alguém a ser ouvido. Jesus buscava a glória do Pai. Que interessante. Nesse mesmo evangelho, o Espírito Santo, ele buscava a glória de Jesus. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos entregará. Jesus recebeu o que era do Pai e entregou o que ele recebeu do Pai, porque ele buscava a glória do Pai e ele glorificava o Pai ao transmitir com fidelidade o que ouvira do Pai. O Espírito Santo, ele me glorificará. Ele glorificará Jesus, transmitindo o que ele recebeu do Senhor Jesus. É maravilhoso ver, não é, que dentro da triunidade divina há, não é, glória mútua, amor, a comunhão das 3 pessoas benditas. Mas quem fala por si mesmo quer glória, louvores e enaltecimentos. E muitos estão escrevendo livros e querem se tornar muito conhecidos. E os seus livros têm muita balela. Como disse recentemente, hoje pela manhã, numa livraria, um jovem vendedor me disse: leia, pastor, a divina revelação do inferno. E eu disse para ele: essa autora aí, ela alega que Deus lhe revelou. Tudo quanto eu sei sobre o inferno está na Bíblia. Para lá eu não quero ir. Sei tudo que Deus quis que nós soubéssemos. Agora, essa divina revelação não foi divina. Ele ficou assim, me olhando. Com certeza me considerou grosso e arrogante, não é, petulante. Mas eu vou perder tempo lendo uma revelação, a divina revelação do inferno. Tempo, irmãos, é precioso para ler besteira, para ler heresia, perder tempo com o que não presta. São pessoas que buscam a sua glória. Jesus buscava a glória do Pai. Quem busca a glória do Pai, esse é verdadeiro. Jesus é verdadeiro. Ele disse: eu sou a verdade. Eu sou o verdadeiro. O que ele ensina, a verdade de Jesus, é absoluta, é verdade celestial, é verdade divina, é verdade do Pai. Você pode crer, você pode confiar, você pode entregar sua vida a estas verdades, nelas crer, confiar e depender, porque são verdades. Os céus passarão, a terra passará, as palavras e as verdades reveladas por Jesus Cristo jamais passarão, porque são verdades absolutas de Deus, que devem ser matéria de fé e doutrina, e nele não há injustiça. Portanto, se você quiser fazer a vontade de Deus, você saberá,
Deus se revelará ao seu coração e você saberá com certeza, com segurança e com paz: eu não estou confiando numa mentira. Eu não me esqueço de um vídeo que vi de 2 jovens, bem jovens, filmando o interior do carro, lotado de bomba até o teto. Era um furgão cheio de bombas. Só tinha lugar para ele e para o seu ajudante. E ele iria dirigir o seu carro na direção dos exércitos americanos lá no Oriente, e eles iriam explodir o carro e iriam se auto-explodir juntos. Com tanta bomba, eles iam virar carne moída. E eles alegres, e eles exaltando. Primeiro porque todo mártir que morre pela fé e mata pela fé vai receber 10 virgens após a morte. E eles estavam crendo nessas mentiras. Eles estavam crendo que receberiam por serem mártires, quando, após a morte trágica, eles iriam ser ricamente abençoados. E eles morreram e mataram por mentiras. É horrível. Imagine uma pessoa morrer, abrir os olhos e saber: eu neguei Deus, eu neguei a palavra, eu blasfemei contra Jesus Cristo e agora eu estou diante da verdade. Meus amados irmãos, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, essa decepção você não passará, porque Ele é verdadeiro, a palavra dEle é a verdade, e se você quiser obedecê-la, Deus lhe dará essa certeza e você terá paz no seu coração. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso agora, aqui, presente ou em casa, acompanhando o culto pela internet, e creia na verdade de Cristo, porque Ele é verdadeiro. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor nesse momento.